Então, a gente vai continuar com essa estratégia que já anunciamos a última aula. Ou seja, nesta altura, a gente vai a ir usando as aulas, mais do que tudo, como uma sugestão de temas que podem ser utilizados para aquela espécie de monografia que a gente está pedindo para fazer a promoção. Então, vez passada, última aula, a gente falou algo sobre qualidade da energia, que é um aspecto importante. Ele não perdeu importância, apesar de que já não é aquele tema importante que foi durante bastantes anos e que de alguma maneira foi substituído pelo conceito de o mercado inteligente, não é? da Smart Grid. Então, hoje, eu queria partilhar com vocês um aspecto bastante importante, né, dos mercados elétricos, que é o que poderíamos chamar a regulação da empresa, não é? Como opera a empresa regulada, como se faz a regulação e, o que é mais importante, como se opera a regulação em situação de risco, que é um aspecto que a ANEEL não trata explicitamente. Então é uma oportunidade para avançar um pouco em alguns aspectos que estão justamente faltando e que vai muito de encontro com essa visita que eu acho extremamente importante que fez o professor Bonato, porque está mostrando a demanda forte que existe no Brasil para este tipo de temas. Justamente o ONS, que é o encargado de operar o sistema, não é? Tem uma função vital, vamos dizer assim, dentro do mercado elétrico, está precisando de uma ajuda em vários aspectos. Mas eu vou deixar que o professor Bonato dê de primeira mão, que ele esteve na reunião, para discutir esses problemas. Então, no que a mim respeita, primeiro, eu gostaria de lembrar a vocês os conceitos básicos da regulação sem considerar o risco, para depois então entrar no modelo tarot de risco e ver como ele funciona e que coisas importantes se desprendem dessa análise de risco que se faz como tarot. Uma delas é, por exemplo, nossa opinião de que hoje em dia a tarifa regulatória não está incluindo o preço do risco, um custo de risco, digamos assim, que não deveria ser arcado pelas concessionárias. Então, é um aspecto importante porque, como todas as coisas que envolvem um aumento na tarifa regulatória, as empresas, as concessionárias estão doidas por encontrar argumentos para aumentar seus ganhos. Não é? Bom, então, aspecto fundamental, a ANEEL, para regular uma empresa, ela começa digamos, criando ou idealizando uma empresa virtual, que numa época se chamou empresa de referência, mas essa empresa de referência não esteve muito bem, digamos assim, colocada no seu momento. Então o nome empresa de referência perdeu um pouco de charme
E por isso eu chamo de empresa virtual, porque é uma empresa fictícia, mas que quer representar o que a empresa real deveria ser se estivesse operando segundo espera a ANEEL, segundo espera o regulador. Então, o que é basicamente a empresa virtual? É uma representação de uma empresa fictícia que representaria então o que a ANEEL, o poder público, gostaria que a concessionária fosse. Uma espécie de referência nesse sentido. Não é? Bom, como é que isso se faz? Há certas grandezas, certas variáveis que são importantes para saber quanto vai custar a operar uma empresa para entregar essa energia elétrica. Por exemplo, não é a mesma situação uma Eletropaulo que está operando em uma cidade nos 700 km quadrados, com, por exemplo, uma Celpa, que tem uma área de miles de quilômetros quadrados, incluindo selva amazônica, muitos rios. Por outro lado, a Eletropaulo está atendendo a um grupo de consumidores concentrados que tem uma distribuição de renda bastante boa, privilegiada dentro do Brasil, que são os paulistanos, enquanto a Celpa atende a uma população muitos em situação com uma renda extremamente baixa, dispersos. Então, nada mais natural que a tarifa de uma Celpa seja maior que a tarifa de uma Eletropaulo. E aí já dá para ver, então, que essa empresa virtual vai ter parâmetros de custo que vão a ser definidos por grandezas tais como densidade de populacional da área de concessão, tipo de terreno, enfim, uma série de parâmetros que a ANEEL estabeleceu com o intuito de dizer quais são as grandezas que definem o custo do serviço. Bom, como é que essa empresa virtual é feita? A ANEEL estabelece uma série de, vamos dizer assim, como eu já falei, de parâmetros que vai construir a partir das grandezas. Ou seja, ela vai dizer, olha, a área de concessão desta empresa tem tantos quilômetros quadrados, tantos quilômetros de tronco e de ramal, e a população tem tal nível de renda, tal nível educacional, então é de esperar que ela consuma informação, porque tem nível educacional bom, ou em outros casos não. Então, com isso vai construindo os parâmetros da empresa virtual. Por exemplo, no tarô, não é? Há uma componente do custo do OPEX, do custo operacional, que é proporcionar energia. E esse parâmetro é uma E minúsculo, um Ezinho. Depois tem também uma componente quadrática, então o parâmetro é um Pzinho. Então, esses valores
ela vai construir, para cada empresa, vai construir um valor baseado nas características da área de concessão. Então, com isso, ela tem os parâmetros de custo da empresa virtual. Agora, veja bem, esses parâmetros de custo são calculados na hipótese, não é, de que a empresa vai ser uma empresa eficiente. Ou seja, não vai ser qualquer exímio, vai ser um exímio pequeno. Por quê? Porque ela pensa que, em que pese a essas dificuldades da área de concessão, a CELPA tem que ter a eficiência suficiente como para não ter parâmetros de custo exagerados. E a Eletropaulo, ela sabe que vai ter muita mais, digamos assim, vai a estimular muito mais a Eletropaulo para ter parâmetros muito menores, mas sempre dentro de um conceito de eficiência. Ou seja, quem sabe, CELPA, para ter um exímio igual a 10, tem que ser muito mais eficiente que um Eletropaulo para ter um exímio igual a 8. Então, você vê como é que o regulador leva em conta as dificuldades que tem cada empresa com sua área de concessão. Mas, uma vez, então, que calculou esses coeficientes, é como se fosse, digamos assim, uma carapuça que tem que vestir a empresa real. Ou seja, a ideia é que a empresa real tem que imitar a empresa virtual. Porque a empresa virtual é o que representa para o regulador a empresa que funciona bem. E essa empresa que funciona bem, então, tem que ter custos eficientes. Ou seja, esse exímio e esse pezinho que caracterizam os custos tem que ser valores pequenos. Bom, mas há outro requisito importante que tem que ter a empresa virtual. É a seguinte, é que o capital, ou seja, o que seria o capital para uma empresa concessionária de energia elétrica? Basicamente, esse capital é o investimento que teve que fazer para construir a rede. Então, o investimento não é outra coisa que o custo da rede. Nós chamamos BRC, porque significa base de remuneração do capital. Então, é o que gastou a empresa em construir a rede, com todas as suas transformadores, capacitores, linhas, postes, todo o que constitui uma rede que vai ter que ter também uma qualidade de serviço, vai ter que ter uma determinada DEC e FEC para indicar que também ela não tem um excesso de interrupções, é parte da eficiência. Mas, como eu falei, então, a empresa virtual tem que operar com o capital certo. O que significa capital certo? Vejam bem, uma empresa concessionária, se ela tem uma rede muito pequena, condutores de pouca bitola, transformadores de pouca potência, ela vai estar em uma situação econômica ruim. Por quê? Porque vai ter muitas perdas, uma quantidade enorme de perdas, em relação ao que poderia ter se tivesse mais capital, se tivesse investido mais na rede. Agora, por outro lado, eu tenho digamos assim, no outro extremo, se a minha empresa construiu uma super rede imensa, exageradamente grande,
que excede completamente as necessidades das cargas da atenção aos consumidores, vou estar com perdas muito baixas, é verdade, mas o financiamento de capital, a quota de financiação de capital vai ser enorme. Então você vê que tanto por falta como por sobra de capital, eu tenho ineficiências. E a ANEEL quer que a empresa virtual funcione também com eficiência com o que diz respeito ao capital. Exatamente ela diz o seguinte: a empresa tem que ter um investimento prudente. Prudente para ela é o que nós chamamos de ótimo. É o investimento que minimiza os custos da empresa. Então, conclusão: a empresa virtual funciona com custos eficientes e investimentos prudentes. Bom, agora, como é que isso pode ser retratado no modelo Tarot? O modelo Tarot tem várias vantagens. Uma delas é que é muito fácil encontrar esse investimento prudente. É apenas fazer uma derivada igual a zero. Então encontro que o investimento prudente é sempre diretamente proporcional à venda de energia. Ou seja, apesar de que o OPEX, em geral, contém um elemento linear proporcional a E e outro proporcional a E quadrado, quando o investimento é prudente, ou seja, é otimizado, então o custo se converte em uma função linear. É uma espécie de milagre, mas acontece. Porque quando eu substituo o valor do BRC ótimo, que é proporcional a E, nas fórmulas, o E quadrado se cancela com o E e fica E, tanto acima como embaixo. Então todos são proporcionais a E, e eu posso dizer: olha, em uma empresa, em um modelo Tarot que está otimizado, o custo, tá, é proporcional a E. E o mais interessante, esse valor de custo, que podemos chamar de custo otimizado, a gente usa esse termo. Então, o custo otimizado de uma empresa retratada pelo Tarot é um Czinho, uma C minúscula, que vale quanto? Vale E mais 2 vezes raiz de P pelo custo de capital elevado a 1/2. É uma fórmula que vocês vão encontrar no Moodle, que me diz qual é o custo otimizado de uma empresa. Então, isso é uma coisa que a gente termina até decorando, porque a gente já sabe, olha, quando uma empresa está otimizada, então o custo proporcional à energia. E essa constante de proporcionalidade vale o coeficiente E mais um adicional proporcional às perdas. Então, esse valor Czinho é um valor clave. Por quê? Porque esse Czinho não é outra coisa que a tarifa regulatória da ANEEL. É o que a ANEEL, embora não diga, quer fazer. Quando se editou o PRORET, o PRORET é uma série de normas. Não tem modelo, não tem fórmulas, não tem nada. É um conjunto de procedimentos de regulação tarifária. Por isso o PRO, como o PRODIST, procedimento de distribuição. Então, a ANEEL não publica teorias, publica procedimentos. Mas o Tarot, vocês podem pensar que é uma teoria que sustenta
o trabalho da ANEEL. Não quer dizer que a ANEEL assumiu o tarot, nem muito menos. Não? Simplesmente, tarot é um modelo que se adapta bem aos procedimentos da ANEEL. Então, por isso é que a gente está propondo este tipo de monografia, porque justamente tem a vantagem que você está convertindo o ProRed, que é um conjunto de procedimentos não matemáticos e simplesmente uma espécie de lista de coisas, converte em uma teoria coerente. Então, assim funciona. E agora eu já sei uma coisa importante, então. Qual é a regulação, qual é a tarifa regulatória da ANEEL? É o custo otimizado de tarot. Simplesmente. Entendem? O qual, aliás, não é, para um economista não há nada mais natural, porque o tarot é um modelo baseado em princípios econômicos. E os princípios econômicos básicos falam o seguinte, que um mercado sempre tende a um equilíbrio e que esse equilíbrio sempre é um ótimo paretiano. A quinta essência da economia é falar isso. Todo mercado tende a um equilíbrio e todo equilíbrio tende a um ótimo paretiano. Então, isso é exatamente o que faz Tarot. Coloca os procedimentos de regulação tarifária da ANEEL em um marco econômico financeiro coerente. Não quer dizer que seja verdade, nem muito menos, e Deus me livre de querer fazer uma propaganda do tarot. Simplesmente eu falo, não, é uma forma, eu tenho um modelo matemático baseado em princípios econômicos que me explica o porquê a ANEEL está fazendo isso. Caso contrário, o ProRed seria uma lista de coisas a fazer. Uma lista de coisas a fazer, tem que fazer isto. Não. O que faz a ANEEL é muito mais. A ANEEL está, digamos assim, concretizando ou implementando um procedimento que tem por objetivo maximizar o bem-estar social produzido pelo mercado elétrico. Isso é que dá valor ao trabalho da ANEEL. Não é a minúcia dos vários coisas que devem ser feitas. É a ideia fundamental, ou seja, o objetivo básico, que é, aliás, esse objetivo é uma política pública brasileira. Entende? A política pública brasileira com relação à energia é justamente a maximização do bem-estar social. Qual alinha, evidentemente, ao Brasil com os países mais desenvolvidos. Não tem dúvida nesse sentido. Ou seja, é meio irônico, mas apesar de todas as mazelas e todas as coisas que acontecem e que a gente vê no dia a dia nos jornais, o Brasil progride. Apesar dos governos, o Brasil progride. Então, o que há 20 anos não existia, praticamente não existia, hoje em dia existe. O Brasil regula os mercados estratégicos a partir de uma política pública que é a mesma política pública aplicada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, maximização do bem-estar público. E agora vocês vão perguntar, e como é? Quem me fala que a ANEEL está maximizando o bem-estar público? Aí vem o turno do Tarot, fala, não, o Tarot diz, a ANEEL está sim, está maximizando o bem-estar social. Porque se eu calculo o bem-estar social matematicamente, através do modelo Tarot, e maximizo o bem-estar social, eu chego à conclusão de que o ponto em que é possível maximizar o bem-estar social do Tarot sem destruir a empresa
é o ponto justamente que corresponde à tarifa regulatória da ANEEL, ou seja, custo otimizado do tarô. Entende? Então, é tão simples como isso. O tarô, vamos dizer, por assim falar, dá sentido aos procedimentos de regulação tarifária, ao PRORET. Dá a ele um objetivo, algo que a gente sabe que está fazendo algo de bom. Não um trabalho de cego, que não sabe onde vai. Não, a ANEEL sabe muito bem onde vai. Vai a cumprir a política pública brasileira aplicável a todos os mercados estratégicos, tanto o mercado de informação como o mercado de energia, como todos os mercados que têm valor estratégico para o país. Bom, então, uma vez que eu tenho isso, no material que vocês vão a poder consultar, se decidissem trabalhar nesta área, está incluído justamente um exemplo muito simples. Tem uma empresa, então tem um valor de desenho, um valor de P, um valor de custo de capital, tem também um mercado, ou seja, um conjunto de consumidores que tem uma certa avidez agregada, tem uma certa saciação agregada. Então, a partir dos parâmetros do consumo e da produção, eu, usando a fórmula do tarô, faço o diagrama de fluxos e observo o seguinte: o IVA, ou seja, o valor econômico agregado para uma empresa regulada é zero, que é exatamente a condição de máximo do bem-estar social. Então, você vê que, a partir do tarô, eu demonstro, sem sombra de dúvida, que a ANEEL está no caminho certo, está maximizando o bem-estar social. E como é que isso se faz? É muito simples. Vocês se lembram, o tarô que faz? Pega a receita, que não é outra coisa que o produto da tarifa, pelo mercado de energia, pela venda de energia. Então tem a tarifa, que neste caso vai ser o cecinho, porque vou usar a tarifa otimizada como tarifa regulatória, vou multiplicar pela energia vendida e vou ter a receita. Então R igual a C por E, nada mais simples. Aí eu tiro o PEX, que tem uma componente proporcional a E e uma componente proporcional a E quadrado. Que é o que vai ficar? Vai ficar um negócio que tem esse nome exquisito de EBITDA. EBITDA são as siglas de Earnings Before Taxes and Depreciation and Amortization. Ou seja, é um termo em inglês que significa o seguinte: é o ganho que tenho depois de tirar os custos operacionais e a depreciação e amortização. Antes de tirar, desculpe. Então tenho o EBITDA. Eu poderia continuar fazendo meu tarô e chegaria ao final a IVA igual a zero. Mas não preciso fazer tudo. Porque uma vez que tenho EBITDA, basta eu dividir EBITDA pela base de remuneração de capital, pelo BRC, para obter o retorno sobre investimento da empresa. Se esse retorno sobre investimento é igual ao TRI, a empresa está otimizada e está trabalhando com máximo bem-estar social. Então você vê que é muito simples trabalhar no tarô para digamos assim, imitar a regulação que faz a ANEEL. Basta então trabalhar com a tarifa otimizada, basta calcular o BRC como um investimento prudente, ou seja, com valor maximizado, e o resultado me vai dar um EBITDA que, dividido pelo BRC, me vai dar com certeza um TRI. O que é o TRI?
O TRI é o custo de capital da empresa. Taxa de remuneração de capital. Tá? Na empresa tenho duas coisas. Não é? Você pode imaginar, a empresa, qual é o objetivo da empresa? Que com os reais que eu gastei na rede, eu vou produzir lucro. Não é? Então, agora, mas esses reais que eu gastei na rede, eu tenho que pagar TRI, uma fração TRI por ano, não é? Por cada ano, para financiar esse capital. Pois esse capital foi emprestado pelos acionistas e os credores. Não é? Então, todo ano eu vou ter que pagar dividendos e juros que vão a ser exprimidos como uma fração TRI do capital total. Tá? Isso significa o quê? TRI seria então a fração do capital que eu tenho que pagar todo ano para conformar aos investidores, quienes me emprestaram capital, que são os acionistas e os credores. Tá? Então, é nessa forma que funciona. Agora, veja bem, justamente, quer dizer que uma empresa, ela é boa quando tem uma remuneração sobre investimento, um retorno sobre investimento, maior que seu custo de capital. Porque quer dizer, então, que dos reais que tenho que pagar para manter meu sistema físico de produção, ou seja, a rede, eu, por cada real que eu investi nessa rede, eu obtenho um ganho que é maior que o financiamento da rede, ou seja, maior que TRI por BRC, que seria o que tenho que pagar todo ano pela rede. Tá? Então, nessas condições, volto a repetir, esse tarô me está, de alguma maneira, expressando de uma maneira matemática o que a ANEEL faz no projeto. Não há praticamente nenhuma diferença. E eu chego à conclusão, então, de que quando eu uso o cecinho, que é o custo otimizado, e coloco meu investimento de capital no valor ótimo, com certeza, então, meu retorno sobre o investimento vai ser igual ao TRI e, consequentemente, meu EVA vai ser zero. E, ainda consequentemente, vou ter maximizado o bem-estar social produzido. Bom, você vê que simples que é, só que isso é aplicado a uma empresa que está livre de risco, em que todos os parâmetros que eu estou usando são parâmetros certos. Eu tenho certeza que, por exemplo, o exímio de minha empresa é 8 e que o P de minha empresa é 6,25, como o caso do exemplo. Eu tenho certeza que isso está certo. Mas se em uma empresa real, vamos pensar um pouco, esse exímio, não é? Lembrem, OPEX é igual então a exímio vezes C, ou seja, exímio multiplicado pela energia vendida. Esse valor exímio por E, entre outras coisas, contém o custo da energia comprada. Porque, logicamente, eu, como concessionário de distribuição, eu tenho que comprar essa energia no leilão da CCE. Então, há um custo que tem que estar em algum lado do tarô e está aí, faz parte do EE. Tá? Então, você vê que, agora, veja bem, esse custo de energia nos leilões da CCE depende muito da situação climática, porque a maior parte da energia que se compra é energia hidrelétrica. Então, se esse ano choveu bem, a energia está barata. Caso contrário, a energia está cara.
Então, esse custo de energia, que depois também vai influir, evidentemente, na conduta, no comportamento dos consumidores, através da bandeira, não é? Porque quando a empresa compra cara a energia porque faltou água, a ANEEL, então, fixa uma bandeira vermelha para que o consumidor compense a empresa esse maior valor com o qual comprou energia. Há todo um processo aí de equilíbrio. Então, nessas condições, eu chego à seguinte conclusão: esse E que eu tenho não é certo. Esse Ezinho não vale 8. Pode valer 8 como uma média, mas eu sei que se o ano é chuvoso, esse 8 pode ir, por exemplo, para 7. E se o ano é seco, esse 8 pode ter ido para 9. Então, você vê perfeitamente que na empresa real, eu trabalho com valores incertos, que mostram o risco. Outra coisa, com respeito ao consumo. Neste momento, o consumo do Brasil está reprimido. Por que está represado? Pela situação econômica. Ou seja, a avidez dos consumidores depende da confiança que eles têm na economia. Então, depende da macroeconomia. Se a situação é uma situação recessiva, como agora, a avidez vai ser baixa. Mas se daqui a um ano ou dois o Meirelles consegue resolver os problemas, temos um novo bom presidente, daqui a 2 anos podemos estar em um super boom. Tem todo para isso. Então, nesse momento, a avidez vai ter que... Se a avidez, por exemplo, era, sei lá, 50, por exemplo, está colocado aqui como média, em um sistema recessivo, ela pode ir para 40. E no boom, daqui a 2 anos, pode pular para 60. Tá? Então, você vê que, na verdade, nos próximos 4 anos, que vai ser o período da quarta revisão tarifária, eu não tenho certeza do que vai acontecer com a empresa. Então, no momento de regular a empresa e fixar a tarifa regulatória, eu tenho que pensar nesses riscos. Porque, caso contrário, eu posso levar minha empresa à falência durante esses 4 anos, não vai aguentar. Então, por isso é que tem que haver uma revisão tarifária feita levando em conta o risco. E como é que essa revisão tarifária se faz? Bom, veja bem, para os que não vão escolher este tema, apenas acredito que é suficiente que vocês entendam o conceito. Não vale a pena entrar nas fórmulas matemáticas, nem nas demonstrações. Para aqueles que podem eventualmente escolher este tema, vão ter todo o apoio e o material já colocado no Moodle. Então, eu vou me limitar a pensar o seguinte: como é que vocês fariam para fazer uma revisão tarifária sobre risco? É algo que não é feito hoje em dia. Ninguém explicitamente fala de risco. Mas é importante que isso seja feito. Não é feito possivelmente porque ainda não se chegou a um consenso com respeito a como deve ser feito. Não houve... a ANEEL não teve ultimamente consultores como para... Vejam bem, nas primeiras épocas, por exemplo, quando se fez as primeiras revisões tarifárias, a ANEEL tinha um consultor que era o Instituto de Economia da Universidade de Brasília, cujo diretor é o doutor Luciano Coutinho, justamente, esse cara que hoje em dia está com problemas porque quando foi presidente do BNDES, estão acusando a ele de uma série de problemas. Eu pessoalmente não acredito, acho que é uma pessoa extremamente honesta. Eu conhecia ele, respeito e admiro a Luciano Coutinho, mas não é da minha conta o que está acontecendo hoje em dia com ele.
não é? De fato, o problema principal, então, é que hoje em dia não continua com construtores a ANEEL. Não sei por que cargas d'água. Então, não há hoje em dia um procedimento, um PRORET de risco, vamos chamar. O que a gente quer fazer com isto é fazer uma espécie de tentativa muito simplória de fazer um PRORET com risco. Então, como é que a gente fez? Bom, em primeiro lugar, a gente criou certos cenários de risco. De uma forma muito simplificada, eu posso pensar, bom, as variáveis de risco que influem na empresa são fundamentalmente a variável climática e a variável macroeconômica, da maneira que a gente explicou. Se tem uma variável que está em dois estados, digamos, úmido e seco, a variável climática, e uma variável macroeconômica que está em dois estados, expansão e recessão. Então, úmido e seco seria a letra U e letra S, expansão com X, depressão com D. Então, tem 4 cenários que seriam o UX, o UD, o SX e o SD. Cada um vai ter um valor de E e um valor de A. Ou seja, um valor de custo de energia e um valor de avidez dos consumidores. Então, por exemplo, no exemplo que vocês vão encontrar no Moodle, a gente imaginou um E médio de 8 que iba para 7 no caso úmido e saltava para 9 no seco. E uma avidez que na expansão iba para 60 e na depressão caía para 40. Tá? Então, nessas condições, como é que eu usaria o tarot para fazer a revisão tarifária sobre risco? Bom, faria um tarot para cada cenário. Não é? Tenho cenário UX, úmido, expansivo, tenho um UD, úmido, depressivo, um SX, seco, expansivo e seco, depressivo. São 4 tarot que eu vou fazer. Então, em vez de usar o tarot com os valores de E e de A da empresa virtual, vou usar os valores que me dão os cenários. E então vou encontrar qual é o retorno sobre investimento em cada um dos 4 cenários. Vejam bem, o retorno sobre investimento do caso base, ou seja, o que corresponde à empresa virtual, era igual ao TRI. E o TRI da empresa virtual é 0,16. Usou como valor. Não é um valor arbitrário, seria o seguinte: ele usa uma taxa de depreciação de 5%, usa um retorno para o acionista de 10,56%, para o credor, ou seja, juro da dívida, de 6%, um índice de alavancagem do capital, ou seja, a relação entre dívida e capital acionário de 0,5, e com esses valores estão dando 0,16. Então, volto a repetir, o ROI da empresa virtual deu 0,16, portanto, na empresa virtual eu tinha um EVA 0. E então a empresa virtual maximizava o bem-estar social. Agora, já nas empresas, nas 4 empresas, que seriam o quê?
seria a empresa virtual colocada em cada um dos 4 cenários. Em vez de ter um cenário que não é nem úmido, nem seco, nem é recessivo, nem expansivo, eu coloco nos 4 cenários. Então, em alguns cenários, evidentemente que o retorno sobre o investimento vai ser menor de 0,16. E em outros vai ser maior de 0,16. Porque justamente eu escolhi o exímio e o C e o P, e o A do consumidor, escolhi como valores médios. E nos cenários tenho valores extremos. Então, nada mais natural que em alguns casos eu tenha a mais e em outros a menos. Qual foi o resultado? Olha, usando esses valores, eu obtive que no cenário UX, o ROI era 0,35, um valor muito maior que o 0,16. Por quê? Porque é úmido e expansivo. Então, tudo de bom para a empresa. Não é? Tem excelentes consumidores que consomem muito, tem baixo custo de compra de energia, então nada mais natural do que ganhe uma loucura. Ganhou 35% sobre o capital. Já no UD, que seria úmido depressivo, a gente encontrou que caiu um pouco, mas não caiu muito, caiu para 0,27, o qual mostra que a variável climática é mais forte que a variável macroeconômica para as empresas elétricas. Isso é importante de constatar. Mas quando seco, expansivo, tenho um retorno sobre investimento negativo de menos 0,05. Vocês dirão, por quê? Se a fim de contas estou em um ambiente expansivo. Mas o problema é o seguinte, veja bem, a empresa está obrigada a atender muita demanda com alto preço e com a tarifa que não corresponde a isso, a tarifa média que foi calculada pela ANEEL sobre a empresa virtual, sobre o caso base. Então, por isso é que a empresa está super prejudicada nesse X. Em contra da intuição. Você vê como o tarô às vezes é bom para... você fica às vezes surpreso. Não, aqui o modelo anda mal. Mas aí como você começa a ver, não, erros não há, ¿por que é negativo? Não, porque claro, o custo de energia é alto, a empresa tem que comprar muita energia, então o OPEX é altíssimo, como resultado a empresa está perdendo. Não está atingindo o TRI. Está com um valorzinho, mas não o suficiente como para pagar o custo do capital. E finalmente o SD tem um valor que é 0,03, é positivo, mas também muito baixo. Então, esse seria o comportamento de uma empresa perante 4 cenários possíveis. E se estas são as únicas variáveis, então isto representa realmente o risco que está afetando a empresa. Bom, claro então que aqui, então, esse retorno sobre investimento que a gente chama de ROI, Return Over Investment, é uma variável aleatória, que vale 0,35, 0,27, menos 0,05 e mais 0,03. Perfeito. Então, é aleatória. Significa que como variável aleatória, os parâmetros importantes da variável aleatória são a expectativa e o risco, ou seja, a raiz quadrada da variância. Toda variável aleatória, o primeiro que eu tenho que calcular é qual é a sua expectativa e qual é a sua variância. Então, essas são fórmulas bastante simples, que a gente pode, inclusive, está também dentro do capítulo. Quem quer, é só ver o capítulo de risco, não é? Porque no capítulo de risco está toda a teoria e está todas as fórmulas que vocês precisam.
Mas aí está um pouco o problema. Vejam bem. O que acontece com a empresa de risco? Pareceria que não acontece nada. Porque eu calculei aqui, por exemplo, a expectativa da variável ROI aleatória, e o resultado foi 0,15. Deu um pouquinho menos de 0,16. Mas não é algo para assustar a ninguém. O problema é que, vejam bem, por que eu falo que com EVA igual a zero a empresa está maximizando o bem-estar social? Porque com EVA igual a zero, a empresa sobrevive. A empresa está em um estado que a ANEL chama de equilíbrio econômico-financeiro. Nem ganha, nem perde. Nem EVA é positivo, nem também não é negativo. Ele é zero. Então é uma empresa estável. Ninguém quer comprar ações dessa empresa, mas nenhum acionista quer se desprender das ações. Então a empresa está estável, o custo da ação permanece constante, tudo bem. Mas, vejam bem, se eu analisar a situação da empresa, como que estão hoje em dia as concessionárias brasileiras? A vida real da concessionária brasileira. São sociedades de capital aberto. São todas, estão cotando suas ações na Bolsa de São Paulo. E algumas, várias, na Bolsa de Nova York. Semig, por exemplo, cotiza sua ação na Bolsa de Nova York. Então, elas dependem do valor das suas ações. Agora, essas empresas que têm, digamos assim, públicas, que estão, digamos, publicamente emitindo ações, são empresas que são vigiadas permanentemente pelos analistas financeiros. Compreendem? No mercado financeiro, as empresas que participam desse mercado, ou seja, as empresas que têm ações e cotizam nas bolsas, estão sempre sendo analisadas pelos analistas. E se o analista vê que uma empresa está mal, eles publicam todo mês, publicam uma lista, ou toda semana, alguns, publicam uma lista de empresas e ao lado da empresa colocam compre, vende. Compra, vende. Ou seja, para o investidor, compre ações desta empresa. Para o investidor, venda as ações que tem dessa empresa. Entende? Então, a empresa não está sendo, digamos assim, o futuro da empresa não depende dela, nem depende da ANEL. Depende fundamentalmente dos analistas de Wall Street e os analistas de São Paulo, da Bovespa. E esses analistas observam não apenas a expectativa do retorno da empresa, mas também a volatilidade, ou seja, a variância. E se tem muita variância, eles qualificam a empresa mal. Compreendem? Então, a empresa não basta que eleva seja zero. Ela tem que convencer aos analistas da Bolsa que sua saúde financeira é boa. Ou seja, que ela também não tem muita incerteza embutida dentro. Como é, então, que isso se faz? É uma questão, uma forma de fazer isso é representar a empresa como, não sei se nós poderíamos, Donato, mostrar esta que você tinha tirado. Aqui, beleza.
como a empresa, então, é caracterizada pela expectativa do seu retorno. Obrigado. Aqui. Escondido aqui. Bem, aí eu tenho, por exemplo, duas empresas. Ou não, tenho uma empresa aqui. E esta é a empresa que está no exemplo que vocês vão ver no mundo. Tem um valor 0,15 de expectativa e um valor 0,14 ou alguma coisa assim de variância. Compreendem? Então, apesar de que está quase em 0,16 de expectativa, ela tem muita variância. E, então, vejam bem, vamos pensar que a circunferência vermelha, essa que está aí, representa o ponto de vista do analista. O analista que faz quando analisa a empresa? Ele determina qual é a utilidade mínima que quer que essa empresa tenha para os acionistas. E essa utilidade mínima, neste plano, chamado plano de Markowitz, é representada como uma circunferência. Tá? Então, você vê a circunferência que define as empresas que estão, que esse analista aceita, são as que estão dentro deste círculo, nesta região. Então, esta empresa, você vê que está mais longe do ponto de aversão do analista. E, consequentemente, esta empresa não está entrando, ou seja, vai receber uma nota de venda. Venda as ações, vai falar o analista. Porque a empresa não está dentro do seu círculo crítico. Compreendem? Então, o que tenho que fazer para que essa empresa entre? É evidente que a ANEEL não fez o suficiente al colocar a tarifa regulatória aqui, para esse valor. Ela, para poder aumentar a expectativa de ROI, do retorno dessa empresa, tem que levar o custo até pelo menos este ponto. Né? Ou seja, tem que levar este ponto de aqui para aqui. Aí entrou. Né? Uma vez que entrou aqui, já então a nota do analista vai ser boa. Né? Então, tem que haver este aumento. Como se pode fazer este aumento? Aumentando a tarifa regulatória. Ou seja, para evitar que o custo de risco termine levando a empresa à falência, eu tenho que dar a ela um pouco mais de tarifa, um adicional de tarifa, né? Suficiente para que llegue a esse ponto. Se eu dentro deste plano, vejo quanto é este valor, isto dá mais ou menos, este valor é 0,15 e este valor aqui é 0,175. Ou seja, para poder levar a empresa digamos assim, ao sabor do analista, tenho que aumentar de 15% para 17,5% seu retorno sobre investimento. E isso eu posso fazer, a forma óbvia que a ANEEL pode fazer isso, é aumentando a tarifa regulatória dessa empresa. Em um valor que a gente está chamando aqui de gama. Então, como é que a coisa funciona? Agora, em vez de eu ter, não é, uma tarifa igual a Cecinho, agora eu vou fazer tarifa igual a Cecinho mais gama, que é o adicional necessário para retornar a empresa à saúde financeira. Digamos assim, na opinião do analista, que decidiu por esse círculo vermelho que está aí. Então, conclusão. Em vez de C, vou ter que ir a C mais gama. Quanto deve valer gama? O necessário para que o ROI, a expectativa de ROI da empresa, volte ao valor do TRI. Ou seja, para que, em vez de ser 0,15, passe para 0,175. Como é que faço isso?
Volto a fazer os 4 tarôs. Só que agora, em vez de cecinho, vou usar cecinho mais gama, com o aumento. Vou calcular todos os ROI, vou voltar a calcular a expectativa desses 4 ROI, que agora vão a depender de gama, lógico, porque coloquei C mais gama, e daí tenho uma equação em gama. Busco qual é o gama que leva a expectativa de risco para 0,175. Dá uma equação de segundo grau, e dessa maneira eu encontro o seguinte, que a tarifa que era de 10, o cecinho era de 10, tem que passar agora para 10,1559. Ou seja, um aumento de um pouco mais de 1,5%. Vocês veem que não é uma grande coisa, mas para a empresa não é pouco, não é? 1,5% de tarifa para uma empresa significa muitos milhões adicionais. Então, conclusão, como eu consigo tratar uma empresa sobre risco? A grande diferença é que vai aparecer um custo de risco que as revisões tarifárias ignoram. Como resolvo esse problema? Aumentando a tarifa regulatória um pouquinho a mais do que a ANEEL hoje em dia dá. Quanto? O necessário para que a empresa seja bem vista pelos analistas. Naturalmente, a ANEEL vai ter que fazer o que sempre faz. Ela ver ou analisar o comportamento de vários analistas, da Bovespa, da NICE e por aí vai, e com esses comportamentos encontrar o gama que cancela o que retorna esses comportamentos, o que retorna a empresa a ser, digamos assim, positiva com relação às avaliações desses analistas. É isso aí, então. Volto a repetir. Qual é a conclusão fundamental? Sobre risco, a tarifa regulatória da ANEEL atual não alcança. A empresa continua a ter problemas com seus acionistas. E isso, aliás, está claramente mostrado pelo comportamento do valor das empresas de distribuição na Bolsa, na Bovespa. As empresas, praticamente todas as ações de empresas distribuidoras têm ido caindo nos últimos anos, o qual mostra que as revisões tarifárias da ANEEL não foram suficientes para manter as empresas, digamos assim, atrativas para o acionista brasileiro e para o acionista americano. Os acionistas abandonaram as empresas de distribuição brasileiras. ¿Por quê? Por algum motivo. Provavelmente por quê? Porque evidentemente que as empresas não estão obtendo o retorno que os analistas estão esperando. E o tarô informa, olha, quanto eu tenho que aumentar para que a empresa volte a cair nas graças dos analistas. Professor, Pois não. na época daquela medida provisória 257, acho que foi assim, na época que a Dilma era presidente, as ações das empresas de energia, de um modo geral, despencaram, parece, logo depois da edição daquela medida. Não teve isso? Ou é a impressão? Não, é assim mesmo. Aconteceu isso mesmo? É assim mesmo. É Aí, assim. nesse caso, Na verdade, veja bem, estão despencando desde o governo Fernando Henrique, praticamente. A CEMIG, por exemplo, caiu alguma coisa de 24 para 4, uma coisa violenta. Não sei neste momento, confesso que não acompanhei os últimos dias, mas são cotações muito baixas. Mas ele está falando em remunerar a empresa, né, para que as ações sejam viáveis.
Exatamente. Comercialmente. Exatamente. Só que existe esse tipo de coisa, tipo uma medida provisória ou essa outra coisa, que mexe demais com o cenário, né? Que faz com que as ações despenquem e aí não tem remuneração tarifária, não tem revisão tarifária que dê conta do negócio desse. Não, você tem razão. Ou seja, veja bem, não por nada se fala tanto do risco regulatório. Que é o risco regulatório? É o risco que decorre justamente das falhas de modelo da ANEEL, que desaniman as empresas e causan um conjunto de problemas. Então, veja bem, apesar das grandes dificuldades que estão passando nas empresas, eu acho que a ANEEL tem cumprido bastante bem sua função. Se a gente analisa um pouco a situação, por exemplo, de como vários... A ANEEL tem esse corpo, não é, de técnicos especialistas, acho que chamam técnicos especialistas. São as pessoas que fazem o trabalho justamente que redigiram o PRORED, o PRODISTI, não é? Um deles é o Hugo Lamin, por exemplo, que trabalha na área, na área econômica. Olha, são caras que, podendo, quem sabe, ser engenheiros muito bem remunerados dentro da empresa e ter suficiente talento como para hoje em dia estar em cargos de direção, escolheram ser especialistas da ANEEL porque acreditaram na regulação, não é? na ideia de que alguém tem que evitar que as empresas se abusem, ganhando que um salário ínfimo em um lugar caro como Brasília, e apesar dos pesares, a ANEEL hoje em dia pode dizer, olha, minha regulação funciona, 80%, não 100%, 80% funciona. Se você vai comparar com a Anatel, olha, a ANEEL está 20 quilômetros acima, entende? Então, tudo é relativo. Eu acho que a ANEEL poderia estar melhor. O que acontece? É muito fácil, por exemplo, a gente como professor. A gente está num lugarzinho tranquilo, fazendo suas coisas, e pode criticar a ANEEL, falar que está tudo errado, desde sua mesa de trabalho tranquila. Mas você tem que se colocar... Eu gostaria de ver a muitos professores como técnico especialista, trabalhando no dia a dia, tendo que tomar decisões sobre decisões, sem tempo, com penúria econômica, família que não está muito bem, e apesar de tudo fazem seu trabalho. Então eu acho que a gente tem que respeitar isso, não é? Nesse sentido. Mas tudo bem. Então, gente, é assim como... Professor Bonato. Muito bem. A questão do risco regulatório, ele é tido como principal preocupação dos empresários que investiram no setor elétrico e compraram empresas concessionárias aqui ou que estão comprando. Por quê? Porque a incerteza faz com que eles busquem outros destinos para o capital deles. E aqueles que ficam constantemente avaliando se vale a pena. Por outro lado, também assim, no mercado, as outras opções, né, de investimentos, não fora do setor elétrico, a volatilidade também é alta. Então, ainda o setor elétrico, com toda essa incerteza regulatória, oferece um retorno que é garantido. O risco é baixo, mesmo tendo risco regulatório. Se vocês olharem, por exemplo, o WSCC nas empresas, né, a CEMIG, a questão de alguns anos atrás, era em torno de 9%, né, 9,25%.
última revisão tarifária, a ANEEL reposicionou o custo médio ponderado de capital das empresas e abaixou esse custo, né? É em torno de 7, alguma coisa agora, certo? Por quê? Porque está garantindo uma remuneração, né, que se o investidor colocar o recurso dele no mercado de ações, ele pode ganhar 20, mas ele pode perder 30, tá certo? Agora, no setor elétrico, ele ganha 7, ponto, seguro. E esse é um jogo difícil de compatibilizar. Agora, o professor Hector tem razão no seguinte aspecto. Se a revisão tarifária não cria um mecanismo que faça o setor elétrico ser atrativo, não há investimentos no setor elétrico e, portanto, o setor elétrico, que está na base da economia, trava o desenvolvimento do país. Percebe? Existe uma correlação positiva entre o PIB e o setor elétrico. Quando o setor elétrico cresce, quando as empresas crescem, quando o consumo de energia cresce, automaticamente o PIB está crescendo, porque as famílias estão consumindo mais, o comércio está consumindo mais energia, as indústrias estão produzindo mais. Então a correlação é bastante positiva. Agora, se você repassa esse risco para a tarifa diretamente, tem um problema, que a equipe do Meirelles lá vai ficar preocupada. O atual governo, ele tem como foco, não é desenvolvimento econômico, o foco do atual governo, ao que parece, é o controle da inflação. Mesmo que isso cause uma estagnação econômica. Então, o mérito é, não, a inflação está lá embaixo. Né? O que adianta a inflação estar lá embaixo com um índice de desemprego? Qual é o índice de desemprego no Brasil hoje? Tem ideia? 13% da população economicamente ativa está desempregada. Então, gente, e a gente está aí numa boa. Os Estados Unidos chegou em 7, quase morreram lá. E a gente está com 3 numa boa, não, tranquilo, não tem problema não. Não vou estar desse jeito. Então, você percebe assim que a economia é uma roda. Às vezes você tem que pagar um pouco mais caro, aumenta um pouco o custo da energia. Você fala, mas você vai sacrificar as famílias. Calma, as famílias de baixa renda têm subsídios, não vão morrer. Só que isso alavanca um setor da economia que faz a coisa andar, que incentiva, moderniza. Aí as concessionárias contratam mais engenheiros, contratam mais técnicos, investe, que está ganhando, que moderniza, investe em smart grid, automatiza, e a coisa vai. Percebe? Então, a decisão parece simples, a gente falando assim, né? Vamos tomar o lugar do Meirelles lá e a gente faz. Não é. É muita variável para você colocar no mesmo lugar. Não são só variáveis técnicas ou econômicas, são variáveis políticas. E é nessa esfera que é difícil você, né? Porque está atrelado política e economia, e ano que vem é ano eleitoral. Percebe? Então veja, a que interesses o tomador de decisão vai buscar atender? Primeiro, quer dizer, a ANEEL, vamos maximizar o bem-estar socioeconômico. Isso é o que diz o manual da ANEEL. Agora, que decisões, de fato, o Ministério das Minas e Energia, e o Ministério da Fazenda, e os demais ministérios, né, realmente buscam atender? Quem que tem a batuta na mão? Percebe? Então, quem manda nesse país de verdade? Esse é o problema. Então, você pode criar uma política, uma regra muito bacana, que tenta equilibrar as coisas, mas na hora do vamos ver, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Infelizmente, com toda a capacidade intelectual do país, com excelentes profissionais que a gente tem, a gente acaba ficando extremamente vulnerável de que quem toma as decisões não toma baseado no princípio da maximização do bem-estar socioeconômico.
Mas, que se levasse isso em consideração, saberia fazer os ajustes. Entendeu? Então, a decisão é tomada por critérios de popularidade, expectativa de votos, facilidades para um setor político ou outro setor político. Eu não quero nem saber o que a população vai dizer, porque eu manipulo a mídia para que a mídia dê o recado do jeito que ninguém vai entender. Não é verdade? A gente não é idiota. Nós somos, né, pessoas educadas, todos aqui de nível superior. Vocês ainda acreditam em Papai Noel? Então a economia, ela gira em função desse jogo que tem aqui entre risco e retorno. É assim que funciona. Agora, como é que você, conhecendo esses mecanismos, você consegue olhar e enxergar, e modelar, e analisar, e ver quais são os vetores que têm que ser estimulados para que, né, você atinja esse princípio que é de gerar um bem-estar para consumidores e empreendedores. Então, entender de regulação é entender que isso é um jogo, esse jogo tem regras, essas regras, elas criam uma percepção de incerteza em quem está jogando. Não é? Quem joga truco aqui? Todo mundo joga truco, certo? Não? Como é que é o jogo de truco? É um jogo de blefe, não é isso não? De comunicação. Então, tem assimetria de informação no jogo de truco, não tem? Claro que tem. Você não sabe o que o outro tem, que carta o outro tem. Mesma coisa. Entre a ANEEL e as empresas, entre os consumidores, as empresas, existem assimetrias. Nem todo mundo tem todas as informações para olhar o jogo e falar, não, essa é a melhor decisão. Ou se tem, vai tomar a decisão para gritar 6 na mesa, certo ou não? É assim ou não? Se eu tenho informação, ele está blefando, aí não tem, aí duvido que tem uma. Pá! Não é assim? Ué, é óbvio. Então, dentro desse modelo, dentro desse contexto, o que o professor Hector apresentou para nós é assim: o tarô, que é o modelo econômico de uma empresa regulada, permite a gente ter uma visão do jogo inteiro. Receita, OPEX, CAPEX, remuneração de capital, retorno, que é o TRI, a taxa de remuneração de investimento, ou a taxa limiar para a geração de valor econômico, enfim, é a taxa que você tem que remunerar o capital para que pague tudo lá e ainda, né, deu a rentabilidade esperada. Que não é o WACC, mais que isso. Então, e aí vem as incertezas climáticas. Que na nossa matriz, né, que é uma matriz eminentemente hidroelétrica, está agora migrando para ser uma matriz híbrida, que tem fontes eólicas no Nordeste e no Sul, e fontes solares entrando com a perspectiva de somar. Ainda é pequeno, muito pequeno, mas tem. Então, o que essas novas fontes trazem para o problema? Complexidade. Por quê? Porque elas somam variabilidade ligada ao clima. Então você pode ter, numa determinada hora do dia, muito vento lá no Nordeste, certo ou não? E você injetando lá 30, 40, 50% da potência do Nordeste de fontes eólicas. O que significa isso? Eu não preciso mandar potência daqui para lá, né? Inverte o fluxo, vem de lá para cá. Eu tenho problemas operativos disso. Só que de repente o vento para. O que acontece? Olha a rampa de potência que você tem que inverter, tem que mandar daqui para lá. Já pensou como é que fica o operador do ONS? Que loucura para ele tentar manter o controle ali. Claro, tem um controle automático de frequência, CAG funcionando, abrindo mais padre de Itaipu, fechando mais, bota mais água aí, solta mais água, não fecha mais. Entendeu? E a frequência fica assim, ó, 59.9, 60.1, 59.9, 60.2. É uma loucura isso aí. Eu estive ontem lá no INS, fiquei olhando lá o painel de operação, vou mostrar para vocês. Caraca! Sistema interligado sul-sudeste, tá? Sul, porque tem
3 centros de operação no ONS. Tem em Florianópolis, tem no Rio de Janeiro e tem em Recife. E tem em Brasília, então são 4 centros. Em Brasília é o Centro Nacional, né, o CNS. E aí todos esses centros têm que garantir que as vendas de energia que foram feitas nos leilões sejam executadas. Então, na hora de despachar, né, tem usinas que são despacháveis, tem usinas que não são. Por exemplo, vou despachar eólico. Mas eu despacho eólico. Não, agora só vem de geral. Não tem vento. Ah, tem sol. Agora só vem, você tem uma usina solar. Então você tem que gerar 50 megawatts. Como? Olha aí, agora tem tudo, não vou gerar. Diferente, entendeu? Uma hidrelétrica, você consegue. Uma termoelétrica também, só que a termoelétrica é mais lenta. Ah, vou despachar. Não, peraí, não é assim não. Ué, eu tenho que aquecer a água tem que virar vapor. Esse vapor superaquecido tem que passar pela turbina de alta pressão, depois passar para a turbina de média pressão, depois para a turbina de baixa pressão. Eu tenho que girar o eixo tem que girar o gerador. É assim, é um processo térmico. Não é assim, percebe? Por isso que tem a tal das bandeiras da vida aí, né? Como os reservatórios de Furnas, né, e os outros reservatórios aqui, o nível fica baixo, o operador nacional tem que fazer previsão de clima. Vai chover? Quanto vai chover? Essa semana que vem, mês que vem, até o final do ano. Como é que você faz? Então, a previsão do clima define os critérios operativos, como é que vai estar, né? Define o impacto regulatório, porque se for com bandeira, é um preço. Se for bandeira verde, é mais caro. Se é bandeira amarela, é mais ou menos. Bandeira verde, ok, está todo o reservatório cheio, tranquilo. Então, você imagina como o setor elétrico é complexo? Então, não basta complexidade técnica, tem complexidade econômica, que é preço para cá, preço para lá, cliente cativo, contratos bilaterais, não fecha, tudo isso. Essa conta tem que fechar. E tem a complexidade também regulatória, porque cada lei, cada nova regra que você coloca no jogo de truco, pode piscar só com o olho da esquerda. Caraca, fica difícil jogar truco agora, né? Não é que o cara tem o olho travado, não pode piscar com o lado esquerdo, só pisca com o lado direito. Como é que faz? Não vai jogar truco. Percebe? Então esse é o cenário, né, que a gente se encontra. O primeiro passo é, a gente consegue entender esse jogo? Aí vem o tarô. Então o exercício que foi feito hoje foi assim, foi criado 4 cenários. Tem uma empresa, tem um mercado consumidor, tem uma base de remuneração regulatória, tem uma taxa limiar de atratividade. Em equilíbrio econômico financeiro, ou seja, com EVA zero, a empresa está assim. Taxa de limiar de atratividade é exatamente o ROI da empresa, ou ROI é a taxa limiar, ou seja, ela ganha o que merece, o que está combinado e acabou. Nem mais nem menos. Vai ter os 7% de remuneração lá, mais depreciação, mais. Está os 16% lá. Agora, e se o cenário for de chuva, cenário úmido, muita chuva e muita demanda? A economia começou, todo mundo precisando fazer as fábricas ali, o consumidor vai ganhar dinheiro, ela vai subir a renda dela para 30 e tantos por cento. Você viu o que aconteceu lá? Mas se for chover muito, mas for recessivo, aí o problema também, vou ter que verter água. Está vendo que é complicado? E se for um cenário seco, com muita demanda, muito água, vou ter que fazer termoelétricas funcionar. Então vai aumentar os custos. Nesse contexto, que é o pior, com a avidez crescendo e um cenário seco, a empresa, com a tarifa definida, leva prejuízo. Porque ela aumenta os seus custos, tem que atender mais energia, então só aumenta o prejuízo. Aí o que você tem que fazer? Racionamento. Não é? Por segurança operativa e para não quebrar todas as empresas. Porque se botar todo mundo para gerar as termoelétricas, vai atender o consumo, né? Isso aqui paga essa conta depois. Porque as empresas vão falar, olha, eu atendi, agora me devolve
prejuízo aqui, porque pela regra do jogo, eu não posso ter prejuízo. Se eu tiver lucro, eu tenho que dividir com vocês. Agora, se eu tive prejuízo, então vocês o que me reembolsam. Não foi essa a regra do jogo? Que ela entra para ganhar o WSCC combinado, mas ela não pode ter prejuízo. Então olha como é difícil você inserir o risco na questão da revisão tarifária. Eu estou pensando no cara que vai fazer investimento. Aí ele pensa, o brasileiro gera $20.000 per capita e consome 10 kW. Em outros países, com o mesmo PIB per capita, consome menos energia. Então, chega a borbulha para mim. Por quê? Porque será que os cidadãos brasileiros consumem demais energia ou tem um incentivo adicional para consumir energia? Então, essa observação é interessante. No Equador, tem um colega nosso aqui, que é equatoriano, ele é professor, inclusive, aqui no centro, o Carlos Villegas. Eles têm um problema oposto lá. Eles querem incentivar o consumo de energia. Então, eles substituíram as cocções, né, do processo de cozimento, que era solar, por aquecimento elétrico. Tiraram os fornos solares do pessoal, que era sustentável, e colocaram, né, o forno a gás e tal, e deram forno elétrico para as pessoas. Por quê? Porque para eles é mais caro importar o gás do que fornecer energia. Energia eles têm abundância. Então eles incentivam o consumo. Agora, vamos pensar em termos de consumo médio, foi o que você disse. O consumo médio do cidadão norte-americano é 1.000 kWh mês, por exemplo. Certo? O consumo médio de um cidadão brasileiro é 180 kWh mês. Então nós estamos aqui assim, ó, 18% do consumo de uma nação desenvolvida. Mas calma, cuidado, não tome decisões precipitadas. Como é que é o clima lá? Frio. Boa parte desse consumo é arrefecimento. Certo? Como é que é o clima no Brasil? É variado. No sul é mais frio, no nordeste é muito quente. O ar-condicionado, que era um privilégio da classe média e da classe alta, hoje está se tornando disseminado. Antes a gente falava assim, olha, em qualquer favela tem uma antena de TV. Não, agora eu gosto de falar assim, em qualquer favela tem ar-condicionado, celular 4G, certo? Né? Que bom, né, que tem. Que bom que tem, não é verdade? Não? O problema é a fonte da renda, né? Vamos ver, né? Será que é o fruto do tráfico? Isso é complicado, não é distribuição de renda. Acaba concentrando do mesmo jeito. O número de Gini, o professor deve ter conversado com você, aqui no Brasil é crítico, a concentração de renda. Poucas pessoas no Brasil têm posse da terra. É um absurdo. Se a gente for levantar em São Paulo, parece que são assim. Poucas pessoas são donas de mais, acho que são meia dúzia de pessoas lá são donas de mais de 50% da área diária de terra no estado de São Paulo. Olha como é um latifúndio aí nesse país. Então, a posse da terra. O outro, a posse dos bens, dos recursos. A posse dos meios de telecomunicação. Quem são os donos das TV, rádio? São os políticos, gente, são os políticos. As empresas desses políticos estão a serviço de que interesses? De aumentar o império. Então veja, agências como a ANEEL, o ONS, Unifei e outras instituições criadas com finalidades de desenvolver as pessoas sem fins lucrativos, aqui a gente cobra o custo de manutenção da vida para ser professor. A gente gosta de fazer e de entender isso. O desafio está em entender. Mas quando você compara dentro desse contexto, o desequilíbrio que existe entre os tomadores de decisão, que às vezes não pode alegar que não conhecem os mecanismos, não sabem derivar e integrar, mas sabem fazer uma coisa muito bem, maximizar a riqueza deles. Eles sabem maximizar e não sabem derivar igual a zero, não. As pessoas não sabem derivar igual a zero. Mas eles maximizam sempre. Só que é uma função
única, exclusiva. Não leva em consideração uma visão mais ampla que envolve equilíbrio com o meio ambiente, que envolve o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, com distribuição de renda, com possibilidades. Vendem o país, praticamente. Mas lembra que atrás tem um decreto vendendo, depois, não pode, é terra indígena. Gente, os contratos são feitos aí de forma... Né? Agora, o sistema jurídico brasileiro está aí para julgar. Ainda existem 3 poderes aqui que tem que ser equilibrado. Essa é a regra do jogo que a gente está. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer bem esses elementos, esses agentes, e, ao conhecer bem esses agentes e ser capaz de representar no modelo, a gente vai dar a nossa contribuição como pesquisador, como professor, como empresário. E, afinal de contas, o planeta é um só. E pode mudar de país, vai mudar de problema. A mudança climática está pegando todo mundo, vai pegar a gente também aqui. Já pegou, né? Chegou. Então, o que a gente tem que fazer? Usar a nossa inteligência, né, para conseguir a melhor compreensão desse mercado que a gente vive, e aí tira o nosso título, né, entra na cadeia de produção e multiplicação do conhecimento, como professor, pesquisador, e aí você vai dar sua contribuição, como é que tem 44 anos de trabalhos e de pesquisas aqui na Unifei. Cada vez mais surpreende. Em 2 folhinhas ali, ele deu uma aula de cálculo de risco no cenário regulatório. Você tinha pensado nisso? Nem eu. Não é legal? Uma quarta-feira à tarde, véspera de feriado, nós estamos aqui refletindo sobre os problemas nacionais. Para fechar, ontem eu estive no INS e eles estão preocupados. Lá tem o presidente do INS, é o Barata, né? Luiz, acho que deixa eu ver o nome dele completo aqui. Ele convidou universidades, empresas, né, para... aqui, ó, o presidente do INS é o Luiz Eduardo Barata Ferreira, diretor-geral do INS. E convidou universidades, centros de pesquisa, consultores, para apresentar uma espécie de seminário de prospecção tecnológica do operador. Então, em maio e junho, eles fizeram um levantamento, quais são os desafios do operador do sistema, né, nos próximos 5 anos. Né? E como é que nós vamos estimular os agentes, as empresas de transmissão, a própria ANEEL, a dar respostas a esses problemas, as universidades. Tá? Então, o discurso foi esse, eles elencaram várias áreas temáticas que eles querem ver soluções, ou feitas pelas empresas, ou através deles, via recursos. Chegando no Rio, na linha vermelha, dá para ver a igreja lá. Eu não conheço muito o Rio, tá? Acho que é a 3ª vez que eu vou falar, então por isso que a gente fica meio doido, vai tirando foto, mas por outro lado fiquei com medo, porque cada lugar que eu passava eu via um soldado da Força Nacional com baita do rifle do lado. Falei, caraca, espero que não tenha nenhum conflito, porque graças a Deus não teve, né? Estamos vivos aqui hoje. Mas o Rio é isso, essa mistura de história, né, desigualdade, desequilíbrio, encantamento. É o Cristo Redentor lá, nós estamos vendo ele de costa, do lado pobre do Rio, né, do lado da favela do Alemão, favela da Maré, né. Aqui é a estação Leopoldina, a estação ferroviária lá que está abandonada, e aí você vê assim, por outro lado você chega lá onde está o prédio do INS, né, avenidas largas, prédios, parece que é do primeiro mundo, né? Isso aqui parece, né? Se você olhar só para o céu e para os vidros, você fala, pô, isso é Nova York, isso é... Mas, interessante. Aí, esse é o prédio do INS, a gente foi almoçar, logo que chegou, ao lado tinha um prédio da Petrobras, tem a Universidade Petrobras ali, tem aí um complexo também nessa região, que antes era um prédio, era
E aí a presença dessas grandes empresas mudou, né? E o Rio está em tudo, até no copo de refrigerante, né? No restaurante tem lá a foto do Cristo Redentor. Mas por outro lado a gente vê o seguinte, ainda tem problemas, né? Por que precisa pôr medidor no poste? Porque se pôr o medidor em outro lugar, tem furto de energia, né? Um dos locais que tem mais furto de energia no país é a região norte, Manaus, né? 30%. Piauí, né? No Rio, 30%. É brincadeira. Então, como é que minimiza o furto? Põe um medidor aqui, ó. Se são medidores, aí você vê que bonito que fica, né? A rede elétrica, né? Postadinha aqui das coisas. Então é complicado. Né? Aí é um misto de modernidade com uma tradição, né? Herdada aqui dos portugueses, né? Que a beira e a eira é fruto dos amigos lusitanos, né? Casa que não tinha eira, não tinha beira, né? Não tinha status, né? Ter beiral na casa, que significa que é um patrício realmente muito, né, importante. Então, estamos aqui dentro do operador. Para entrar você tem que deixar sua carteirinha lá. Dá para fazer visitas, viu? Eles estão abertos a receber alunos, querem se aproximar das universidades e tal. Esse é o centro de operações. Tem um quadro aqui com vários operadores aqui embaixo. Cada turno tem, olha lá, olha a curva de carga do sistema, ó. Tem a de uma semana atrás, a de um dia atrás, tem a prevista, tem o controle de frequência, tem o CAG, todo o Sudeste aqui, um software chamado Organon aqui que eles estão utilizando. Esse aqui é o Fernando, que trabalha lá, o professor Maurício, que era do INS, agora está com a gente aqui. São duas técnicas que controlam a região Sudeste. Olha que coisa interessante. Essa técnica aqui e essa técnica aqui, elas é que mandam no sistema. Nessa hora, elas estão sentadas lá, vendo a curva de carga chegar a um certo patamar e decidindo a operação do sistema. Impressionante. Tem um engenheiro trabalhando aqui e outros dois técnicos. Então, cada região aqui tem uma pessoa responsável. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 monitores na frente deles, cada um olhando a sua área de responsabilidade. É claro, no painel, ali você tem tudo. Né? Então, eu vi umas coisas interessantes, deixa eu registrar isso aqui. Aqui, ó, em amarelo é a curva de carga de ontem, né? Está escrito hoje aqui, mas eu tirei a foto ontem. Então, olha, só tem de madrugada esse pico aqui, aí de manhã, aqui é o horário de almoço, a retomada da tarde, aqui era por volta de 1 hora da tarde. A verde era a prevista, né? Que é a previsão de carga, né? O que eles esperam acontecer. Aqui aconteceu no dia anterior, é a rosa. Está vendo como distancia a previsão? E a azul é que tinha sido prevista na semana anterior. Então, olha o gap que tem entre o dia anterior, a prevista, quer dizer, em função da temperatura, do clima, se vai ter mais ar-condicionado. O ar-condicionado, gente, está entrando na curva de carga do sistema elétrico de tal forma que a ponta do sistema agora não acontece mais às 6 horas da tarde, ela acontece aqui às 3 da tarde. Mudou o formato da curva. Mudou o formato da curva. Antes ela fazia O bicão ia lá em cima, né? Não é que subiu aqui, ó. Entendeu? Chega às 8 horas da manhã, todo mundo chega e pum, já liga o ar-condicionado. Na hora do almoço, alguns desligam. Né? Depois voltam. Então é interessante. E aí, estava falando do controle de geração. Água vermelha, irrigação e ilha solteira. Ilha solteira que estava funcionando como controle de frequência. E aí, se a gente olhar aqui a frequência do sistema, eu falei, caraca, a frequência está variando. A frequência estava assim. Esse amarelinho aqui em cima é a frequência. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ó, isso aqui é a frequência. Ó. Olha aqui, ó, 59,9. Ó. Aqui é 60, essa linha verde é 60, tá vendo? Aqui, ó. Agora, olha a frequência, ó, olha como oscila isso aqui, ó. E é o desafio deles, né, em manter esse sistema operando e tal. Então, teve um workshop, teve aqui a fala de vários dos diretores do INS, e vários dos pesquisadores, dos engenheiros, eles dividiram em vários blocos temáticos. Só vou ler os blocos aqui para a gente ver qual é a tendência em termos de pesquisa, que pode ser de interesse de vocês. Arquitetura de dados e capacidade analítica. Eles chamam isso de OR Concur, ou seja, Big Data.
Você vai ter muitos dados. E como é que você vai tirar a informação de todo esse volume de dados? Dado de temperatura, de velocidade de vento, de radiação, de tensão, de potência, de PMU, de não sei o quê, quer dizer, um universo de informações. Se antes você operar o sistema com menos dados, hoje você tem um universo de dados. Ferramentas de apoio à decisão em tempo real. Previsão de radiação, de vento e meteorologia e clima. Por que passa a ser, né, porque isso impacta na operação do sistema, impacta no planejamento, impacta na tarifa, impacta planejamento de programação, gestão de uma rede híbrida, previsão de carga, também passa a ser uma atividade, aspectos de controle, automação, proteção, previsão de chuva e vazão. Tem vários outros temas aqui, que envolvem redes inteligentes, mas de regulação. Então, isso que nós estamos discutindo aqui com vocês é uma demanda que não é só da disciplina de pós-graduação aqui não. É uma demanda do país, né? Descobrir novas formas ou para continuar mantendo o nosso sistema elétrico em pé. E mais do que isso, a gente sabe que vai haver uma inserção grande de fontes solares. Isso sempre sabe. E aí vai trazer benefícios, se nós engenheiros não vamos resolver esses problemas todos. Aí, isso pode servir como motivação para os trabalhos que vocês estão